Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar Marcos 2, 18 a 22. Teus discípulos não jejuam? Os discípulos de João Batista fizeram essa pergunta para Jesus, né? Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta e os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo e odres novos. Palavra da salvação. Eu vi uma coisa aqui que eu me emocionei. Eu lembrei da minha mãe. Quando nós éramos pequenos, a gente ganhava calção, né? Da tia Dália. E tinha alguns calção que ele vinha com um remendo, né? E os amigos falavam assim que era uma televisão, né? Tempo bom, né? Mas vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs. Por que, né? Deixa eu só dar uma paradinha aqui. Lembra do passado, com a mãe da gente, a gente fica tão emocionado, né? E realmente aqui Jesus está falando, porque o calção realmente acontecia isso. Do que Jesus está falando. O calção acabava e o remendo que a mamãe colocava ali atrás, nas nádegas minhas, do meu irmão, dos meus dois irmãos, permanecia, porque o tecido em que ela colocava era diferente do tecido que tinha. Mas vamos entender essa resposta, né, de Jesus à pergunta que eles fizeram, né? Vamos entender um pouco dessa resposta de Jesus. A lei verdadeira, isso é, antes de ser alterada pelos doutores da lei, né? O jejum era prescrito apenas para o dia de expiação dos pecados. Você pode ir lá em Levítico 16, versículo 30. Porém, os fariseus, né, que gostavam de aparecer, de se mostrar ao povo que eram santos, que eram puros, que jejuavam 2 vezes, né, por semana, a saber, na segunda, né, e também na quinta. Na Palestina, um casamento, né, durava 1 semana. Então, como eles eram muito espertos e queriam aproveitar as festas, comendo do que tinha de direito, né, os doutores da lei fizeram uma nova espécie de emenda na famosa lei, de modo que
que nas semanas que houvesse casamento, o jejum poderia ser suspenso. Parece que é Brasil esse lugar lá, hein? Então, meus irmãos, minhas irmãs, como que esse povo é esperto, né? E os doutores da lei, então eles elaboraram a lei, mudaram, legislavam por causa própria, isso é, faziam o que bem entendiam da lei, para quê? Por causa dos seus interesses, né? Você já viu algum filme parecido? Você já viu alguma cena parecida aqui no nosso Brasil? Então, Jesus respondeu, pode, né? Porém, podem os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles? Quem é o esposo? Quem é o noivo? Irmãos, é Jesus. Dias virão em que lhe será tirado o esposo, então eles jejuarão. Jesus, ele não está não está diminuindo, meus irmãos, minhas irmãs, a questão do jejum. Naquele momento, por causa de interesse dos fariseus, não era. E aqui Jesus, né, ele responde, pode os amigos jejuar enquanto o noivo está com ele? Isso é, equivale a dizer, por acaso pode jejuar em uma festa? Você está me entendendo, meus irmãos? Pode jejuar enquanto os noivos estão ali presentes? Eu vou para uma festa, vou fazer jejum. Aí fica em casa, não vai na festa, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, e Jesus tinha resposta para tudo, né? Ele respondia à altura, ele entrava dentro do coração dessas pessoas. Eles faziam a lei, né, para o interesse próprio. De maneira nenhuma Jesus é contra o jejum. Não sei se deu para o senhor, seu Zé, Dona Maria entender. Então, no evangelho de hoje, Jesus ele derrota os seus oponentes com o seu próprio veneno. Semelhante a um atleta, um lutador que usa a força do seu inimigo, o ataque do seu inimigo, né, do seu lutador, para derrotar. Claro que Jesus é contra a violência, né? Então Jesus aproveita a própria escala de valores dos fariseus e doutores da lei para quê? Para rebatê-los, entendeu? Então, meus irmãos, nós queremos pedir a Jesus, né, no meio desse mundo que nós estamos vivendo momentos difíceis, meus irmãos, momentos muito difíceis, e é muito parecido com a época do Cristo lá, dos fariseus, aonde a lei está sendo feita por interesses próprios, onde eles aumentam os salários deles, né? Não sei, alguns políticos, né? E não se preocupam com o pobre. Mas às vezes, meus irmãos, como eu disse lá para trás, quando nós votamos, né, em um político, nós temos que aguentar. Ele não entrou lá sozinho, entendeu? Eles não entraram lá sozinhos, foi porque você, seu Zé, Dona Maria votaram, né? Então, aguenta as consequências, amém? Que Deus Nossa Senhora, nessa segunda-feira nós colocamos no coração de Nossa Senhora, né, as nossas vidas, as vidas de tantas pessoas que estão passando necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.